Meus irmãos, Evangelho de João, capítulo de número 7, nós vamos prosseguir estudando o capítulo 7, hoje a partir do versículo de número 14, eu vou fazer a leitura até o versículo de número 31. Eu coloquei na referência do texto do sermão desta manhã que nós iríamos até o versículo 34, mas na verdade nós vamos apenas até o versículo 31. Nós vamos ler, nós não vamos ter tempo suficiente para trabalhar todos estes versículos, mas nós já vamos começar então a prosseguir e a ver algumas coisas aqui juntos. Eu vou dar um esboço, como eu sempre faço, para que vocês possam anotar, caso queiram, sobre a passagem que nós temos hoje diante de nós. No versículo 14, nós vamos encontrar João, o apóstolo, informando que Cristo, agora em Jerusalém, ele se revela no templo, ensinando a lei de Deus. Os versículos 15 a 19, os judeus vão ficar maravilhados com o ensino de Jesus e também com a resposta que Jesus vai dar para eles. Versículos 20 a 24, o povo então faz uma pergunta, levanta uma questão e Jesus também responde, mais uma vez relacionada a dúvidas se de fato ele era o Cristo. Versículos 25 a 27, então você vai ter mais uma vez os inquiridores de Jerusalém investigando se realmente o que Jesus estava fazendo era certo, se ele não era um enganador. Há uma resistência natural do coração à pessoa de Jesus Cristo. Versículos 28 e 29 ele os responde. Então esta é uma narrativa que tem muitas respostas dadas por Jesus. No versículo 30, em sexto lugar, você tem então a tentativa desses religiosos de segurarem Jesus, apreendê-lo, porque eles queriam matá-lo. Lembrem-se que o desejo deles era matá-lo, por isso que ele demora em ir para Jerusalém, ele permanece um pouco na Galileia, mas depois ele vai para lá. E no versículo 31, você vai ter a atitude das pessoas comuns. A grande lição para nós hoje é que, independentemente de classe social, cultura, conhecimento, todo mundo estava no mesmo barco, ninguém cria em Cristo. Já vou começar dando para vocês a verdade. Então, não importa se você é doutor ou se você não tem instrução. O texto vai nos mostrar que se o Pai não enviar o homem até Cristo, naturalmente nenhum homem vai desejá-lo. Naturalmente nenhum homem vai querer Cristo como seu Senhor e Salvador. Essa é uma verdade impactante do Evangelho e, infelizmente, não é o que se prega em muitas igrejas hoje. Na verdade, o que se prega é que as pessoas podem desejar a Cristo naturalmente, apenas se forem inclinadas a isso, se acontecer um apelo para que elas decidam por isso. Mas a verdade é que, naturalmente, em nosso coração, a gente resiste a Ele. A gente não deseja. Então, eu vou ler para vocês e a gente vai começar a trabalhar essa sequência aqui do capítulo 7, versículo 14. Corria já em meio à festa e Jesus subiu ao templo e ensinava. Então os judeus se maravilhavam e diziam: como sabe este letras sem ter estudado? Respondeu-lhe Jesus: o meu ensino não é meu, e sim daquele que me enviou. Se alguém quiser fazer a vontade dele, conhecerá a respeito da doutrina, se ela é de Deus ou se eu falo por mim mesmo. Quem fala por si mesmo está procurando a sua própria glória, mas o que procura a glória de quem o enviou, esse é verdadeiro e nele não há injustiça. Não vos deu Moisés a lei, contudo ninguém dentre vós a observa. Por que procurais matar-me? Respondeu a multidão: tens demônio. Quem é que procura matar-te? Replicou-lhe Jesus: um só feito realizei, e todos vos admirais. Pelo motivo de que Moisés vos deu a circuncisão, se bem que ela não vem dele, mas dos patriarcas, no sábado circuncidais um homem. E se um homem pode ser circuncidado em dia de sábado, para que a lei de Moisés não seja violada, por que vos indignais contra mim, pelo fato de eu ter curado num sábado, ao todo,
um homem? Não julguei segundo a aparência, e sim pela reta justiça. Diziam alguns de Jerusalém: não é este aquele a quem procuram matar? Eis que ele fala abertamente e nada lhe dizem. Porventura reconhecem verdadeiramente as autoridades que este é de fato o Cristo? Nós, todavia, sabemos de onde este é. Quando, porém, vier o Cristo, ninguém saberá de onde ele é. Jesus, pois, enquanto ensinava no templo, clamou, dizendo: vós não somente me conheceis, mas também sabeis de onde eu sou. E não vim porque eu de mim mesmo quisesse, mas aquele que me enviou é verdadeiro, aquele a quem vós não conheceis. Eu o conheço, porque venho da parte dele e fui por ele enviado. Então procuravam prendê-lo, mas ninguém lhe pôs a mão, porque ainda não era chegada a sua hora. E contudo, muitos de entre a multidão creram nele e diziam: quando vier o Cristo, fará porventura maiores sinais do que este homem tem feito? Então, a nossa leitura hoje vai até o versículo de número 31. Nos 13 primeiros capítulos do capítulo 7, do capítulo em questão, o capítulo 7, o que foi que nós aprendemos? Que apesar dos líderes judeus procurarem matá-lo, está bem claro aí no versículo de número 1, Cristo, mesmo assim, vai subir para Jerusalém durante a festa mais alegre dos judeus, a festa dos tabernáculos. Era uma das festas anuais estabelecidas por Deus. E aqui, quando nós tratamos estes primeiros versículos, 13 primeiros versículos, nós procuramos destacar as perfeições do Senhor Jesus, demonstradas em sua submissão ao Pai, em sua obediência à palavra do Pai. Ele vai seguir e fazer aquilo que precisava ser feito. Então, o capítulo 7 tem o registro do que acontece durante essa festa, e agora nós estamos diante da seguinte situação: Jesus está em Jerusalém, precisamente no templo, e ele está ensinando corajosamente a palavra de Deus perante uma multidão de gente incrédula, dos líderes ao povo. Esse é o contexto aqui da situação. Então vamos lá, versículo de número 1, ou versículo número 14, perdão. Primeiro lugar. Corria já em meio à festa, e Jesus subiu ao templo e ensinava. Você já viu a palavra templo comigo no capítulo 2, quando o Senhor Jesus purifica o templo, expulsando os comerciantes de dentro dele. É importante a gente entender a dimensão do segundo templo nos dias de Herodes. O tamanho compreendia mais ou menos 5 a 6 estádios de futebol. Este era o tamanho do templo que Herodes ampliou para que o seu próprio nome fosse reconhecido. Então, um templo cheio de portões, de acessos, de áreas, e justamente nessas áreas eles colocavam ou permitiam os cambistas, os comerciantes. E aí no capítulo 2, o templo aparece, a palavra, no Evangelho de João, quando Jesus expulsa esses comerciantes, mercadejadores, de dentro da área do templo, no versículo 14, nós temos aqui como Cristo, ele se acha no templo, ou ele se encontra ensinando no templo. Por quê? Porque toda a situação que gera a ida de Jesus para Jerusalém e o ensino dele, ele vai dizer, no versículo, a partir do versículo 14 nós vamos perceber, aconteceu por algo que ele fez anteriormente. Ele curou um paralítico de nascença, um homem que sofria 38 anos de paralisia, e ele fez isso no dia de sábado, no dia da adoração. Os religiosos da época ensinavam que não se podia fazer isso. Jesus, sendo o Senhor da palavra, vai dizer que eles estavam sendo hipócritas e incoerentes, porque sim, este era um dia para se fazer o bem. Então, quando nós chegamos aqui, veja que interessante, no versículo de número 1, o Espírito Santo
não quis dizer precisamente para nós qual o conteúdo do ensino de Jesus, mas ele quis revelar para nós o que se segue, o que mostra que o que ele ensinou, o conteúdo da sua pregação, foi provavelmente não, certamente algo maravilhoso. O versículo de número 14 diz que ele sobe ao templo e passa a ensinar. E o versículo de número 15 vai dizer que os judeus ficaram maravilhados com o ensino de Cristo. Provavelmente ele fez conexões com as escrituras do Antigo Testamento, relacionando-as à festa e aplicando-as a respeito da sua vida e obra. Isso vai também ser provocado, ou vai ser demonstrado pela provocação que há quando eles começam a questionar. Ele é o Cristo mesmo? A gente não sabe de onde ele é. Então, veja que interessante nós temos aqui. Jesus, ele vai justamente para o lugar onde todos se concentrariam na festa dos tabernáculos, o templo, e justamente ali ele começa a ensinar, e a reação dos judeus qual é? Versículo 15. Então os judeus se maravilhavam e diziam: como sabe este letras, sem ter estudado? A palavra na língua grega aqui é grama, de onde vem a nossa palavra gramática. A palavra grega grama estava ligada a aprendizado, a treinamento, a formação religiosa ou acadêmica. O que espantou os judeus e fez com que eles ficassem maravilhados foi como é que Jesus, nós sabemos a sua origem, filho de um carpinteiro, foi treinado na carpintaria, era um homem humilde, de um trabalho braçal, artesanal. Como é que ele tem esse conhecimento? Então, ele deve ter dado uma aula maravilhosa, uma mensagem poderosa. Isso trouxe impacto. E eles dizem, sem ter estudado, ou seja, como é que ele sabia tudo isso? Ele conhecia toda essa gramática da fé, sem nunca ter passado por nós. Em outras palavras, sem nunca ter ido para o seminário, sem nunca ter ido estudar teologia. Como é que isso é possível? O versículo 15, provavelmente, é uma referência, irmãos, ao grande conhecimento que Jesus tinha, a maneira criteriosa como ele ensinava, a maestria como ele didaticamente apontava o caminho através das Escrituras, a sua eloquência, o seu poder de convencimento, a sua linguagem acessível, mas ao mesmo tempo profunda. Veja, um versículo de número 15 traz para nós um resumo daquilo que o versículo 14 não nos esclarece, mas dá muita vontade de saber o que foi que Jesus falou naquele dia. Certamente foi algo extremamente impactante. Os escribas, então, eles ficam admirados, os fariseus ficam estupefatos, porque como é possível que um homem sem educação erudita pudesse dominar desta forma a palavra? Veja que o próprio discurso desses judeus os trairia. Por quê? Porque a maneira como eles exclamam diante do ensino de Jesus, eles ficam maravilhados com a palavra de Jesus, revelaria o estado natural de seus corações. Não foi a consciência deles tocada, mas a curiosidade despertada. Na verdade, eles estavam somente curiosos, eles não foram impactados pelo ensino de Jesus, e isso mexeu com seus corações, quando Jesus anunciou para eles o Evangelho. Mas eles estavam querendo saber como é que aquele homem não passou pela escola deles,
não estudou com eles, não conhecia a tradição e era tão preparado daquele jeito. Então, não se espantem, eles não estavam refletindo, ponderando sobre o discurso em si, mas a maneira como Jesus ensinou foi que chamou a atenção deles. É aquela situação onde, por vezes, nós nos admiramos com o ensino da palavra, mas nós saímos do santuário sem que a palavra tenha trazido qualquer impacto para a nossa alma. Acontece muito às vezes. Formaturas, normalmente isso é muito comum. Os alunos estão prestes a colar grau e você segue todo um ritual, toda uma programação. Dentro da programação pode ou não acontecer um momento de ações de graças em uma igreja protestante. Por conta do que se sabe hoje, o que se vê do movimento evangélico brasileiro, muitos vêm cheios de dúvidas. E aí eles vêm para participar, eles entram, às vezes vêm os professores, o paraninfo, o patrono da turma, e todos eles são acadêmicos. E quando termina o culto, após a mensagem, muitos parabenizam o pregador e dizem assim: eu não imaginava que era assim. Eu não sabia que era tão profundo. Eu nunca pensei que entraria numa igreja evangélica e ficaria tão admirado com o que vi. Mas não passa disso. Apenas há uma atração quanto à atenção. Apenas há uma ponderação do que aconteceu. Mas não avança, não sai daí. É interessante como isso acontece, porque é aquela multidão de gente que às vezes ouve sobre o Evangelho, mas o Evangelho não tocou o coração, não houve mudança em sua própria alma. Então eles perguntam como este homem conhece as letras sem nunca ter aprendido, sem nunca ter estudado. Veja que isso é muito semelhante ao espírito da nossa época, ao que se tem espalhado em nossos dias. Quantos há no mundo educacional e religioso que acreditam ser impossível ao homem ensinar ou expor as Escrituras graciosamente e para a edificação de seus ouvintes, a menos que, na verdade, o homem ou a pessoa tenha sido primeiro treinado em alguma faculdade ou seminário teológico? Muitos pensam assim. E aí se coloca a educação em um altar e a educação se transforma em um ídolo. E aqueles que veem a educação como a solução para tudo, adoradores idólatras. E aqui nós temos, irmãos, sem dúvida, uma das razões por que Deus trouxe maldição sobre muitas escolas de teologia e seminários pelo mundo, quando começaram a idolatrar o ensino por si, e à medida em que foram fazendo isso, foram rejeitando o estudo sério, dedicado e devoto da palavra de Deus. Observem, qualquer coisa que entre em competição com Cristo, cai. Qualquer coisa que tente competir com Ele, Ele destrói e murcha. Infelizmente, ainda hoje nós percebemos uma valorização exagerada sobre o ensino ou aprendizagem humana. E isso tem sufocado ou suplantado a humilde dependência do Espírito para estudar, ensinar e pregar o Evangelho da parte dos professores, pastores e mestres. E talvez essa é a principal razão porque a presença e a bênção de Deus há muito tempo se afastaram da grande maioria dos seminários teológicos do nosso país. O estudo da teologia que não nos leva a adoração, serviço
e submissão a Cristo não vale de nada. Veja, há um perigo imediato e grave quanto a isso, se nós não buscarmos novamente colocar a educação ou o ensino teológico em seu devido lugar. Se os nossos jovens forem ensinados, mesmo que indiretamente, por via implícita, que não podem e não devem esperar se tornarem ministros competentes da palavra de Deus, a menos que primeiramente cursem um dos nossos seminários, então nós formaremos pregadores que estarão fadados ao fracasso. Você pode se perguntar, mas o senhor passou 4 anos estudando teologia e está falando isso? Sim. Eu passei 4 anos estudando teologia e ainda hoje estudo teologia e ensino teologia em instituições teológicas. E é muito fácil a gente começar a olhar a Escritura como se fosse um livro comum. É muito fácil a gente começar a ir para as aulas e não levar mais a Bíblia. É muito fácil a gente gastar tempo discutindo teologia sem nenhuma correlação com o seu objetivo maior, que é a glória de Deus. O exemplo de Jesus aqui nos chama a atenção, porque o que nós estamos vendo é que eventos como os que se repetem na história da igreja e são muito comuns nos dias atuais, pode nos levar a sinais que revelem para nós um novo Icabode. Vocês lembram da história? Icabode é um personagem mencionado na Bíblia, especificamente no primeiro livro de Samuel. E o que significa o nome Icabode na língua hebraica? Foi-se a glória ou sem glória. O contexto em que Icabode nasce é de grande turbulência na história do povo de Deus no tempo dos juízes. O juiz era o sacerdote Eli, e durante esse período seus filhos estavam agindo de forma pecaminosa, estavam negando seus ofícios, e o Senhor o alertou através do profeta Samuel. Os filisteus sempre estavam ali incomodando os israelitas. Eles seguiram para mais uma batalha contra os filisteus e foram derrotados. Naquela batalha, cerca de 30.000 soldados foram mortos e a Arca da Aliança, ela foi capturada. Os filhos do sumo sacerdote que levavam a arca, Ofni e Finéias, morrem também nessa batalha. O seu pai, já idoso, quando recebe a notícia, ele cai da cadeira, quebra o pescoço e morre. E a esposa de Finéias estava grávida, e quando ouve sobre aquele trágico acontecimento e a morte do seu marido, ela então, abalada pelas notícias, dá à luz e vai chamar o seu filho de Icabode, a glória de Israel. Ela se foi. Isso se tornaria uma grande lição para o povo de Deus, um lembrete da importância da fidelidade ao Senhor e das consequências do pecado e da corrupção. O Senhor estava ali ensinando para os judeus no templo, e eles estavam mais preocupados com a maneira como ele estava falando do que com o conteúdo que ele estava ali apresentando. Versículo de número 16, respondeu-lhe Jesus: o meu ensino não é meu, e sim daquele que me enviou. Todos nós precisamos ponderar com cuidado sobre este versículo aqui 16, a frase de Cristo. Todo jovem moço que deseja servir ao Senhor em um dos ofícios na igreja, principalmente como pregador do Evangelho, deve ponderar sobre o que o Senhor falou. Deve ter plena certeza de que recebeu de fato um chamado de Deus para dedicar a sua vida no serviço ao Senhor. E precisa meditar nessas palavras de Cristo em oração, rogando ao Senhor que confirme isso em sua alma.
Lembrem-se, irmãos, Cristo fala aqui não do ponto de vista de sua glória essencial, não como um membro da divindade, uma das pessoas da Trindade, mas como filho de Deus encarnado, como servo de Yahvé. Veja, ele está falando claramente que o ensino apresentado não era seu, mas daquele que o comissionou para aquela missão. Veja o capítulo 8, versículo 28, ele vai dizer algo interessante, mesma verdade. Versículo 28 do capítulo 8. Ele disse assim: quando levantardes o Filho do Homem, então sabereis que eu sou, e que nada faço por mim mesmo, mas falo, observem, mas falo como o Pai me ensinou. Jesus, então, não frequentou uma escola humana, não foi instruído pelos sacerdotes de seu tempo, mas ele vai dizer que aprendeu a ensinar de forma que os homens se maravilhassem, porque a sua doutrina veio daquele que o enviou. Ele vai dizer que o seu discurso, a sua pregação, não surgiu de sua própria mente, mas ele estava ensinando aquilo que recebeu do Pai. Mais à frente, o apóstolo Paulo diria: faço-vos, porém, saber, irmãos, que o evangelho por mim anunciado não é segundo o homem, porque eu não o recebi, nem o aprendi de homem algum, mas mediante revelação de Jesus Cristo. Gálatas capítulo 1. A grande questão é, meus irmãos, o problema não está na instrução, na preparação. A questão é, toda essa preparação não pode estar desassociada da palavra. Ela nos dá a fonte de autoridade, ela é suficiente para a nossa pregação, não pode ser substituída por outra mensagem. Esse é o ponto. O que Jesus nos mostra aqui é onde tudo começa. Em nossa denominação, antes de um jovem se tornar candidato ao ministério pastoral, ele já passa por testes, onde sem nenhuma formação acadêmica, religiosa, ele já é testado quanto às suas habilidades em ensinar a palavra, em comunicá-la às pessoas, em testemunhar sobre ela. Se não for assim, não vai dar certo. Seminários ou institutos bíblicos não vão transformar homens em pregadores. Deus chama e separa homens para a pregação do Evangelho. E Ele vai usá-los em diversas áreas. Ele vai prepará-los. Mas tudo começa da mesma maneira como o Senhor Jesus nos ensina. O ensino vem daquele que nos envia. Tudo isso, irmãos, está registrado para que a gente aprenda. Não é necessário que alguém faça um curso de teologia para obter conhecimento e compreensão das Escrituras. Eu poderia citar vários exemplos para vocês. O homem mais usado por Deus no século XIX nunca cursou um seminário. Charles Haddon Spurgeon. Ele não fez seminário. Não dizemos que Deus não usou e não usa seminários e institutos bíblicos hoje para ajudar muita gente. Não dizemos que pode não haver algo que o Senhor esteja usando hoje. A questão não é essa. O problema é quando nós colocamos instituições e escolas de teologia como imperativos para que homens sejam chamados para a pregação do Evangelho. Devem funcionar como ferramentas, nunca como um fim em si mesmo. Essa é a grande questão. Se temos em nossas mãos a mesma Bíblia que outros homens têm, se temos o mesmo Espírito Santo para nos guiar em toda a verdade, se temos os mesmos documentos preparados que
resumem a fé que nós confessamos e nós podemos estudá-los, tudo começa a partir daí. Deus pode sim ter prazer em usar instrumentos humanos para instrução e iluminação de todos ou de outros homens, mas Ele também pode dar a honra e o privilégio muito maiores de ensiná-los diretamente. Eu me refiro à história da igreja quando o Senhor tomou homens e esses homens não passaram por nenhuma escola, mas eles mesmos, na dependência do Espírito, buscaram, leram, estudaram e foram usados por Deus de uma forma poderosa. A primeira ideia aqui, o primeiro passo, então, irmãos, o primeiro dever é olhar humilde e diligentemente para Cristo, esperar nele por orientação, buscar sua vontade, e a promessa segura dada pelo Senhor está descrita na Bíblia. Salmo 25, guia os humildes na justiça e ensina aos mansos o seu caminho. Veja, isso não é um atestado para a ignorância. Isso não é um atestado para que, então, coloquemos homens sem o devido preparo ou chamado para a pregação do Evangelho. Esta é uma posição humilde que nos faz depender do Senhor, quer alcancemos um PhD ou não. Nós continuaremos os mesmos homens, dependendo sempre e unicamente da graça de Deus. O meu ensino não é meu, e sim daquele que me enviou. Veja, Jesus vai proferir estas palavras para corrigir os judeus que eram incapazes, ainda que tivessem conhecimento, de explicar as palavras maravilhosas que saíram dos lábios de Jesus. Jesus iria assegurar-lhes que sua doutrina não foi ensinada por nenhum homem, e também ele não a inventou. Veja o zelo que ele tinha pela glória do Pai, pela honra do Pai, e ele vem então para fazer aquilo que se comprometeu a fazer. Que todo servo de Deus aprenda com o ensino de Jesus, pois ele mesmo disse que era manso e humilde de coração. Que todo servo de Deus nunca esqueça de dar o devido crédito àquele que é o Senhor da palavra. E quando ficarem admirados com a sua doutrina, ele diga: toda glória seja dada a Deus. A glória e a honra pertencem àquele que me enviou. Essa é a grande lição aqui dada por Jesus. Observe que ele vai falar da doutrina ou do ensino, a palavra didaquê na língua grega, de onde vem a nossa palavra didática. E ele vai relacionar essa didática ou ensino ao próprio Pai que o enviou e lhe deu uma mensagem para ser anunciada. O exemplo apostólico, então, segue o ensino de Cristo. Quando escreveu ao jovem pastor Timóteo, o apóstolo Paulo disse: Timóteo, tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Notem, tem cuidado de ti mesmo e da doutrina, não das doutrinas. Quando ele escreve a Timóteo, em sua segunda carta, ele também diz: toda a escritura é inspirada por Deus e útil para doutrina ou para ensino. Há um contraste aqui precioso. Qual seja, toda vez que Jesus ou os apóstolos falam da palavra de Deus e do ensino do Evangelho, existe uma doutrina. Mas quando a palavra de Deus fala daquilo que os homens ensinam, ou dos demônios, Colossenses 2, que nós lemos hoje, doutrinas dos homens. Hebreus 13, doutrinas estranhas. 1 Timóteo 4, doutrinas de demônios. Veja, toda vez que a relação do ensino ou da doutrina está ligada aos homens ou aos demônios, ela vem na forma plural.
Por que razão? Porque não há harmonia. Veja que isso é interessante. Há pluralidade, diversidade, conflito. Percebem? Pluralidade de ideias é o que o mundo prega, embora os tolerantes sejam intolerantes. Há uma incompatibilidade com o que os homens pregam. Mas a verdade de Deus, como é que ela é apresentada? Ela é indivisível, ela é harmoniosa, ela é coesa, ela tem uma centralidade, ela sempre aponta para Jesus Cristo. Então, Jesus nos lembra algo maravilhoso, meus amados irmãos, nesta manhã. Todo pregador do Evangelho, independentemente da sua formação, experiência ou capacidade, anunciará uma mesma e única verdade: Cristo é o Senhor. Não há salvação em nenhum outro, porque não há outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que nós sejamos salvos. Pela graça sois salvos, mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Não há mudança. Já as doutrinas dos homens, elas se confundem, elas entram em conflito, pois o maior esforço de Satanás é promover confusão, é semear a desordem no meio do povo de Deus. Versículo 17: se alguém quiser fazer a vontade dele, conhecerá a respeito da doutrina, se ela é de Deus ou se eu falo por mim mesmo. Veja que Jesus vai usar a palavra aqui, fazer ou desejar, que não traz a ideia de um impulso passageiro, de uma impressão momentânea, mas de uma determinação profundamente enraizada na alma e no coração do pregador. Ele vai anunciar o Evangelho, ele vai proclamar a verdade, ele não vai negociar isso. Existe apenas a doutrina que precisa ser ensinada. E a conexão entre este versículo e o anterior é a seguinte: é como se Jesus estivesse dizendo: o que vocês acabaram de ouvir dos meus lábios não é invenção minha, mas em vez disso procede daquele que me enviou. Vocês mesmos devem ter o cuidado de preservar uma mente honesta e cultivar um coração que se entregue inquestionavelmente à verdade de Deus. Este é o ponto, irmãos. Esta sempre é a grande questão. A dúvida sempre surge por conta das doutrinas dos homens, mas a verdade de Deus, clara, objetiva, sempre deve ser abraçada por nós, de forma inquestionável. É a verdade de Deus. Nós devemos ouvi-la e devemos rogar ao Senhor graça para entendê-la, nos submetendo a ela. Se alguém quiser fazer a sua vontade, conhecerá a doutrina, disse Jesus, se ela é de Deus ou se falo de mim mesmo. O Senhor vai estabelecer aqui um princípio de suprema importância prática para a vida da igreja, para a saúde da igreja. Ele nos ensina como se pode chegar à certeza em relação às verdades de Deus. Ele nos diz como o discernimento espiritual e a segurança devem ser obtidos. A condição fundamental para obter conhecimento espiritual, segundo Jesus, é um desejo genuíno do coração de cumprir a vontade revelada de Deus em nossa vida. Veja, se alguém quiser fazer a vontade dele, conhecerá a respeito da doutrina, se ela é de Deus ou se eu falo por mim mesmo. Onde quer que o coração esteja certo, Deus dará a capacidade para o crente apreender a sua verdade, abraçá-la em seu coração.
O irmão do Senhor escreveu relacionando a verdade de Deus à sabedoria. Vocês lembram, Tiago capítulo 1? Se você quer sabedoria, o que é que você deve fazer? Peça a Deus, Ele vai dar para você. Ele não nega para ninguém. O problema é que a gente não pede. O problema é que a gente não busca de todo o coração aquilo que a Escritura diz que a gente deve buscar. Veja, uma compreensão errada da doutrina da soberania de Deus, irmãos, vai impedir que façamos algumas coisas. Porque em sua soberania, Deus deseja que o seu povo busque estas coisas. Deseje. Quando eu disse que é mais importante que um jovem pregador conheça a sua Bíblia e dependa do Espírito do que antes pense em fazer teologia, é mostrando que se eu buscar apenas uma formação ou um crescimento acadêmico por si só, isso não adianta. E instituições teológicas que não relacionam isso com a vida e a piedade do servo de Deus, elas estão fadadas ao fracasso. Nós temos bons seminários em nossa denominação, graças ao Senhor, boas instituições, e todas elas se esforçam em relacionar o que é ensinado com a vida prática. Se isso não acontecer, o seminário perde a sua função, vai perder o seu propósito. Se não relacionar isso à tarefa da pregação também, porque senão a formação por si só será vista como a sustentação do ministério pastoral. Veja, Jesus vai falar, se o coração não estiver certo, qual seria o valor de conhecer a verdade de Deus? Vocês percebem isso? Se meu coração não estiver no lugar certo, se meu coração não estiver submetido a Cristo, dependente dEle, para que eu vou estudar teologia? Para que eu vou estudar a palavra de Deus? Para me envolver em debates que nunca terminam, para me envolver em questões que nunca acabam e que não levam a nada? Se o meu coração estiver no lugar certo, eu então buscarei e receberei do Senhor o que Ele vai conceder, e Ele promete dar aos seus servos. Mas Deus não concederá luz à sua palavra, a menos que os seus filhos estejam verdadeiramente ansiosos por andar de acordo com a luz da palavra. Se alguém desejar fazer a vontade de Deus, deve ser um desejo do coração. Isso se tornará mais convincente e conclusivo do que uma centena de argumentos teológicos. Do meu tempo de estudante de teologia e de ministério pastoral, eu vi muitos amigos meus se afastarem do caminho. Pastores mais experientes viram a mesma coisa. E o que nos afasta do caminho é a alienação ou o desejo de uma vida que deixe de ser dependente daquilo que Jesus Cristo está ensinando, do que Jesus Cristo está ensinando para nós aqui hoje. Mas quando um jovem é despertado, vocacionado por Deus, e ele então passa por todo um processo, e ele é treinado para isso, mas ele não esquece o que ele aprendeu desde cedo na igreja, não muda, mesmo que envelheça, não muda. O fervor não se acaba, porque quem mantém a chama acesa é aquele que é a fonte do ensino que recebemos e a fonte onde nós buscamos o ensino para proclamar o Evangelho. Se alguém quiser fazer a sua vontade, se alguém fizer a sua vontade, conhecerá a doutrina, se ela é de Deus ou se falo de mim mesmo. Veja como
esta palavra de Cristo repreendeu novamente aqueles judeus de mentalidade mundana e repreende ainda hoje muitos dentre nós. Não é necessário, repito, uma boa formação teológica para que você tenha certeza de que a Bíblia é inspirada. Porque por vezes você pode ir para o seminário e ficar com dúvidas a respeito da Bíblia, dependendo de quem está ensinando para você. No seminário, às vezes, você vai ter um mestre que não está a serviço de Cristo, mas a serviço de seu próprio coração, a serviço do reino de trevas. É muito possível que isso aconteça. Tem acontecido, a história prova isso. A inteligência espiritual, Jesus lembra, não vem através do intelecto, mas do coração. Não é adquirida pela força do raciocínio, mas pelo exercício da fé. Hebreus 11, versículo 3, lembrem, pela fé entendemos. Não entendemos para ter fé. A fé não vem pela educação, mas pelo ouvir a palavra de Cristo. Tudo começa e termina a partir da pregação do Evangelho. O que foi que Oséias escreveu muito tempo antes, movido pelo Espírito Santo? O que Cristo viria e falaria para os homens de seu tempo e falaria para os homens hoje. Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Como a alva, a sua vinda é certa, e ele descerá sobre nós como a chuva serôdia que rega a terra. Versículo 18. Com este versículo eu quero concluir a mensagem desta manhã. Quem fala por si mesmo está procurando a sua própria glória. Mas o que procura a glória de quem o enviou, esse é verdadeiro. E nele não há injustiça. Jesus Cristo aqui vai apelar para a maneira e propósito de seu ensino. Ele vai fazer isso para mostrar que ele não era um enganador. Vocês lembram que no versículo de número 12, alguns disseram sobre Jesus, ele é um homem bom. E outros diziam que, não, antes ele está enganando o povo. Jesus aqui, ele vai então falar de si mesmo e ele vai dizer que a sua mensagem não se originou nele, mas ela veio do Pai e ele estava ali para cumprir a sua missão como um profeta verdadeiro, como um mestre por excelência. Ele vai dizer que quando um pregador, ele anuncia algo a respeito de si mesmo, ele busca a sua própria glória. Ele vai chamar a atenção para si, ele vai visar a sua própria honra e engrandecimento. Mas quando o pregador busca a glória daquele que o enviou, o que é que Jesus vai dizer? Esse é verdadeiro. Veja, irmãos, que maravilhoso. Jesus se revela como um genuíno servo de Deus. Ele vai dizer que quando um homem anuncia a palavra de Deus e não fala sobre si mesmo, nele não há injustiça. Ou seja, interpretando isto à luz do contexto, os versículos 12 e 15, especificamente, Jesus está dizendo que aquele que procura a glória de Deus nunca será um impostor. Como a igreja deve identificar um pregador que anuncia o Evangelho, um pregador da palavra de Deus, quando ao ouvi-lo percebe que ele não procura ou busca a sua própria glória, mas ele anuncia a Cristo. Ele proclama a Cristo Jesus. As doutrinas dos homens desviam o foco do pregador e da igreja. As doutrinas dos demônios pervertem o púlpito, prostituindo-o e o corrompendo.
e mancham a igreja, maculam a igreja. O pregador do Evangelho, ele sempre anunciará o que diz a palavra de Deus. O seu esforço, a sua luta é por buscar um melhor e maior entendimento para sempre ensinar e aplicar a palavra de Deus para o seu povo. Quem fala por si mesmo, disse Jesus, está procurando a sua própria glória, mas o que procura a glória de quem o enviou, esse é verdadeiro e nele não há injustiça. Veja o poder penetrante da palavra de Cristo para cada um dos servos de Deus hoje. Veja como ela condena aquele espírito de exaltação própria que às vezes, infelizmente, é encontrado em nós, em todos nós. Espírito este que deveríamos temer. O que os fariseus buscavam nos dias de Jesus? O louvor dos homens. E com isso eles tiveram muitos sucessores. Mas como Paulo, o apóstolo, se referiu acerca de seu ministério? Eu sou o menor dos apóstolos, que não sou digno de ser chamado apóstolo. 1 Coríntios 15. Novamente ele disse, a mim que sou menos que o menor de todos os santos, Efésios 3:8. E aqui, irmãos, no versículo 18 de João, capítulo 7, que mensagem importante para aqueles que estão sob o ministério dos servos de Deus, que pregam a palavra. Repito, aqui a igreja recebe de Jesus um teste, pelo qual pode descobrir se o pregador foi chamado por Deus para o ministério, ou se ele é um impostor. Ele engrandece a si mesmo, ou ele engrandece ao seu Senhor. Ele busca a sua própria glória, ou ele busca a glória de Deus. Ele fala sobre si mesmo, ou ele fala sobre Cristo. Ele pode dizer, juntamente com o apóstolo, não pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus, o Senhor. Qual é a tendência geral de seu ministério? Como é que ele se apresenta? Eis-me, eis a igreja, ou eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo? Esse é o diferencial. Não é sobre ele, não é sobre a igreja, é sobre Cristo, a quem ele anuncia. Que nome está acima de todo nome e que é objeto da sua mensagem, do seu ensino e de sua pregação. Veja, irmãos, onde não há coração para a verdade, sempre existirá um coração contra ela. E onde há inimizade contra a própria verdade, há ódio contra aqueles que a proclamam fielmente. É o que Jesus vai dizer na sequência, a partir do versículo de número 19. Mas nós vamos deixar isso para a próxima mensagem. Vamos orar. Senhor, nós te louvamos, agradecidos pela bênção de ouvir a voz do teu santo evangelho, de aprender mais sobre Jesus Cristo, o nosso Senhor e Salvador. Nós te exaltamos, ó Senhor, porque toda a glória te pertence, a mensagem é tua, teu é o Espírito, e o Senhor nos deu sob medida, nos deu vida em Cristo, nos fez morada do Espírito, nos deu a palavra revelada, o entendimento para poder estudá-la, conhecê-la, ensiná-la, pregá-la. Nós te louvamos, Senhor, porque ainda hoje levanta no meio do teu povo homens para que busquem a pregação do Evangelho como estilo de vida para o anúncio da palavra, a pregação da verdade para o mundo, para a edificação do teu povo. Tudo isso, ó Senhor, é
bênção tua vem de ti. E aqui, mais uma vez, nós exaltamos o teu santo nome pelo privilégio de aprender aos pés do nosso Redentor, a maneira como ele ensinava, a maneira como ele se portava, não buscando a sua própria glória, mas anunciar a glória do Pai, vindo ele ao mundo como salvador de seu povo, o verbo de Deus que se fez carne, nos ajudando a identificar os perigos que a nossa alma corre quando nós deixamos a simplicidade do teu evangelho e buscamos as doutrinas dos homens e esquecemos que a tua doutrina é que fala a respeito de Jesus Cristo. Nós te louvamos, Senhor, por tamanho privilégio, tamanha bênção que nos dás, e rogamos que o Senhor nos ajude a aplicar tudo isso ao nosso coração. Rogamos que o Senhor trabalhe os corações dos teus servos, talvez alguns dentre nós que sentiram ou sentem o desejo de te servir como oficiais, ensinando ou pregando a tua palavra, que já estão trabalhando no ofício e têm a responsabilidade de ensinar a tua palavra. Ajuda-nos, Senhor, a entender a importância do que nos ensinas nesta manhã. Aplica ao coração do teu povo esta maravilhosa verdade. Cristo é, de fato, a verdade central do Evangelho, é a razão da nossa esperança e da nossa fé. Ele é o Senhor e Salvador de seu povo. Nós oramos assim em nome de Jesus. Amém.